quero convidar hoje o grupo Conjuntura, que é um grupo de pessoas, de cidadãos, que se reúnem para pensar questões locais, nacionais e planetárias. Um grupo informal que tem diferentes integrantes com distintas filiações partidárias e ou ideológicas, obviamente todos no campo progressista, e estamos aí tentando compreender o mundo e nos capacitando para uma intervenção mais qualificada na política local. O nosso convidado hoje é o Sérgio Buarque, que é economista, com mestrado em Sociologia, professor da Universidade Federal de Pernambuco, consultor em planejamento estratégico com base em cenários e desenvolvimento regional e local. Sócio da Multivisão Planejamento Estratégico e Prospecção de Cenários, e da FACTA, Consultoria, Estratégia e Competitividade. Ele é sócio fundador da FACTA. É fundador e membro do Conselho Editorial da revista Será, e membro do Movimento Ética e Democracia. Foi consultor na elaboração do MS 2020, que foi um plano de desenvolvimento estratégico, conduzido pelo Fausto, quando secretário de Planejamento, e do Mato Grosso mais 20, e do Plano Regional do Centro-Oeste. Possui graduação em Economia pela Universidade do Chile, em 72, e mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, em 85. É professor titular aposentado da Universidade de Pernambuco, tem experiência na área de planejamento estratégico regional, com ênfase em planejamento estratégico regional com base em cenários, atuando principalmente no tema de desenvolvimento territorial e planejamento. E, familiarmente, é irmão do conhecido Cristóvão, também Buarque. Sérgio, está com você. Obrigado, Paulo. Essa última parte do meu currículo é a que eu mais valorizo. Né? Eu não tenho nenhum mérito, é um currículo apenas genético, mas me orgulho bastante dele, embora não tenha mérito, seja apenas genético. Veja, eu queria agradecer o convite, quando o Fausto me ligou, eu fiquei muito feliz, até porque ter a oportunidade de voltar a interagir com ele. Tudo que você falou aí de MS 2020, isso a gente participou junto, eu e o Fausto, foi um prazer muito grande. E, veja, eu queria fazer uma apresentação. Eu montei um conjunto de slides, um pouco para dar mais visibilidade ao que eu vou falar, e eu queria abrir aqui. Se me dão 30 segundos para eu entrar com... Está visível aí, não? Está visível. Está visível? Está visível. Veja, eu comecei a escrever, a preparar a apresentação, coloquei esse título. Quando eu terminei de escrever o título, eu fiquei lembrando que, no final da Primeira Guerra Mundial, o Keynes, um dos fundadores da economia moderna, escreveu um livro que eles chamavam As Consequências Econômicas da Paz. E aí a minha tendência foi mudar o título para não parecer que eu era tão pretensioso a ponto de querer me comparar com Keynes. Mas depois eu achei que ficava interessante. Ele falava lá
das consequências econômicas da paz, e eu vou refletir, levantar algumas hipóteses sobre as consequências econômicas da guerra. E aí eu queria chamar a atenção que, quando Keynes escreveu ele escreveu um livro inteiro sobre isso, ele estava indignado com o rigor do tratado, do Acordo de Versalhes, que, segundo ele, inviabilizaria a recuperação de alguns países, principalmente da Alemanha, provocaria muito ressentimento e arriscaria levar a uma nova guerra. E, como a gente sabe, levou. Keynes acertou na sua crítica, em grande parte, a crítica do Acordo de Versalhes, que sufocou a economia alemã, dificultou a economia se recuperar, e terminou alimentando o nacionalismo, o nazismo e, ao final, a guerra. O que eu vou tratar, evidentemente, não tem a qualidade, a profundidade da análise de Keynes, e tampouco a pretensão de antecipar o que pode acontecer. Estou formulando aqui uma pergunta, até que ponto a guerra da Ucrânia pode levar a um novo desenho da economia mundial globalizada. Eu vou tentar refletir sobre isso, eu vou levantar algumas hipóteses para alimentar a discussão. Aí, veja, para começar, é interessante a gente dar uma rápida repassada sobre o que foi esse processo de globalização, como é que nós chegamos, até onde nós chegamos, para daí pensar no que vai provavelmente impactar neste processo de globalização a guerra da Ucrânia. E aí começaria dizendo que, no fundo, os conceitos podem ser os mais diversos, mas o que houve, de fato, dentro desse processo foi uma intensa integração comercial e financeira que gerou uma forte interdependência entre as nações. Hoje, nenhuma economia consegue ter a sua dinâmica, o seu funcionamento, sem receber, trocar com várias outras nações partes do seu processo produtivo, da sua cadeia de valor. Isso é um componente importante e ele teve uma sequência lógica. Eu diria que teve 4 estágios. O primeiro estágio, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e provavelmente inspirado na lição que decorreu da crítica de Keynes, os Estados Unidos, principalmente, lançou o Plano Marshall, que ajudou a recuperar a Europa, particularmente a Alemanha, e no bojo desse processo começou um processo de integração econômica e formou-se, naquele momento, 2 blocos. O bloco, todo ele voltado para esse eixo do capitalismo ocidental, mais o Japão, depois com a emergência da Coreia e outros asiáticos, e o outro bloco, que foi decorrente da reconstrução da União Soviética, agora já com um conjunto de países do bloco soviético. E, nesse momento, constituiu-se 2 grandes, digamos assim, agrupamento global, embora sem muita relação entre eles, mas já era o início de um processo de globalização em 2 grandes blocos. O que vem depois tem uma interrupção curta com a crise do petróleo dos anos 70, recessão, inflação, que já advertia para um componente que vai reaparecer agora, que é a concentração da produção de petróleo em um conjunto pequeno de países, mas recuperado aí, voltou um ciclo de integração, principalmente a partir do final dos anos 80, que se beneficiou principalmente um conjunto enorme de grandes transformações tecnológicas, principalmente em transporte e comunicação, que acelerou essa integração, aproximando os países, tanto reduzindo os custos de transporte, reduzindo os custos de comunicação, facilitando essa dispersão da produção e da integração mundial. Mas o grande salto, de fato, no processo de globalização vai ocorrer quando a China começa a emergir como uma grande potência econômica e fortemente integrada no comércio mundial, de modo que essa globalização se expande para a Ásia, e não só para a Ásia,
para o maior país da Ásia, maior economia da Ásia, já se tornando rapidamente economia. E coincidiu também com o desmonte do bloco soviético, que permitiu, a partir daí, que esse processo de integração levasse a escala global, chegando a todos os países que fizeram parte da antiga União Soviética, chegando à China, e mesmo parte da Rússia se integrando nessa economia global. Então, a escala da globalização deu um salto a partir, precisamente, desse movimento que se dá no final dos anos 80 para o início de 90, com esses dois componentes. A emergência da China, que integrava o comércio mundial, e o desmonte do bloco soviético, levando a que todos esses blocos também se integrassem no mundo globalizado desse comércio internacional. O que é que levou a isso? Isso levou como resultado um componente muito positivo para a economia, que foi o aumento da eficiência global. Ou seja, a competitividade do mundo inteiro, da economia mundial, ela se resultou do aproveitamento da diversidade de competitividades particulares que cada território tinha. Então, por mais que possamos ver os aspectos complicados e negativos da globalização, do ponto de vista econômico, ele ajudou no aumento da eficiência econômica. Formou-se, portanto, isso dentro de complexas cadeias de valores. Houve mais uma desverticalização e, na verdade, a distribuição territorial da produção de componentes em larga escala. Praticamente, hoje, qualquer produto que está sendo produzido em Paris, ele se alimenta de componentes e peças distribuídas em várias partes do mundo e se desloca com velocidade e com custo baixo, graças aos avanços que houve tecnológicos de transporte e na comunicação. Agora, ao mesmo tempo, uma especialização, principalmente a especialização que tem base em vantagens naturais. E isso vai repercutir agora com a guerra, pelo fato de haver uma especialização importante em petróleo, alimentos, fertilizantes. Isso ajudou a dinamização da economia, veio acompanhado e, ao mesmo tempo, intensificou as inovações tecnológicas e tivemos também esses 4 movimentos. Né? A emergência da China, a consolidação e aprofundamento da União Europeia, a incorporação dos países do antigo bloco soviético à economia global e, ao mesmo tempo, a regulação do comércio mundial com a Organização Mundial do Comércio, que começou a atuar para limitar tendências protecionistas dos países. Então, esse conjunto de fatores levou a esse fenômeno que a gente chama de globalização, que todo o processo histórico, social é complexo, tem contradições, tem tensões, mas que levou a um crescimento e modernização da economia mundial, a uma enorme eficiência do sistema produtivo e uma intensificação muito grande do comércio. Claro, isso vem acompanhado de uma grande interdependência, para o bem ou para o mal. A interdependência que faz com que todos os países precisem dos outros para produzir, para crescer, para financiar seus investimentos, eles pressupõem confiança. Porque na hora que você depende do suprimento de muitos outros países, qualquer coisa que quebra a confiança nesse relacionamento compromete todo o processo, toda a globalização. Então, a globalização, em grande medida, trabalhou para a construção dessa interdependência, mas precisava ter componentes fortes de confiança na sua legitimidade, na sua permanência no tempo, precisamente para não quebrar essas cadeias de valor a nível internacional. Só que, em alguns casos, ocorreu uma verdadeira concentração territorial da produção. Nós vimos isso já na crise da pandemia, que eu vou me referir depois, quando vimos que os suprimentos de insumos estratégicos da área médico-hospitalar estavam altamente concentrados na China e na Índia, criando tensões para suprir as necessidades globais.
e o outro que decorre de vantagens naturais, principalmente as commodities, petróleo, gás natural, alimentos. Isso foi incorporado na economia global dentro do sistema de interdependência com confiança. Mas o sistema funciona enquanto houver algum nível de estabilidade política e diplomática e confiança na relação entre os países. Em grande medida, isso está colocado em questão agora. Foi colocado em questão no primeiro momento com a pandemia, com a guerra, isso volta a entrar em convulsão, começa a explicitar insegurança e falta de confiança nas relações entre os países, principalmente no suprimento da cadeia de valor que todos os países têm na sua interdependência. Então, eu vou chamar a atenção que nós temos, portanto, nesses últimos 2, 3 anos, 2 grandes abalos na globalização, ambos indo na raiz da interdependência e da confiança necessária para manter esse sistema funcionando de forma dinâmica e eficaz. O primeiro, já falei, foi a pandemia, e o segundo é agora a guerra da Ucrânia. Eu vou me dedicar um pouco mais ao segundo, mas, de passagem, eu quero me referir, no caso da pandemia da Covid, além da crise sanitária, nós tivemos um processo recessivo, até pela decisão mesmo de suspender atividades, e depois acompanhado de inflação, principalmente porque o primeiro gerou uma quebra, não é, da rede global de suprimento, e que, para voltar, começou a gerar desequilíbrios e, portanto, atrasar alguns processos, e isso provocar inflação. Então, a suspensão das atividades desestruturou a cadeia global de suprimentos. Mas isso volta com alguma velocidade, porque não houve uma quebra do ponto de vista de decisões nacionais, nem uma quebra física da cadeia de suprimento, foi apenas resultado da suspensão transitória das atividades econômicas por conta da pandemia. Então, isso aí a gente pode dizer que deixou um rastro de preocupação pelo fato de ter uma grande concentração desses insumos médico-hospitalares. E já se percebia de alguns países alguma tendência protecionista, pensando de que os insumos e produtos que são estratégicos para a economia e para a sociedade de um país precisam ser assegurados, de modo que, havendo risco por conta do excesso de concentração dessa produção em alguns países, era preciso que se tentasse um certo protecionismo para fazer uma produção nacional, mesmo com menor eficiência. Isso apareceu, já tem surgimento de algumas ideias protecionistas, não prosperou ainda, ele mesmo se refere a uma mudança estrutural do peso, mas é muito provável que a maior parte dos países busquem criar, no mínimo, planos alternativos para responder a eventuais desestruturação da cadeia de suprimento no que se refere a esses insumos estratégicos. E não me refiro apenas aos médicos hospitalares. Agora, quando chega a guerra da Ucrânia, o abalo é muito maior. E o abalo, além de mais, quebra o sistema de confiança nas relações, principalmente quando a gente percebe que um dos países mais diretamente envolvidos na guerra é a Rússia, mas em parte também a Ucrânia, são grandes fornecedores de commodities. Petróleo e gás, alimentos. E, nesses 2 casos, uma preocupação muito grande. Então, diga, para além das questões geopolíticas, que foi, me parece, objeto do seminário anterior com a Spásia Camargo, a guerra da Ucrânia vai, do meu ponto de vista, provocar 2 movimentos preocupantes. Primeiro, a crise econômica imediata. Quer dizer, o fato de quebrar a cadeia de suprimento desses energéticos e alimentos gera inflação, gera recessão, ou pelo menos a retração da economia, e inflação. Inflação, portanto, pela elevação dos preços desses
insumos energéticos e alimentos. Ao mesmo tempo, e de forma mais estrutural, acentua e intensifica a discussão em torno do próprio sistema econômico globalizado. O risco da interdependência, a desconfiança nas relações comerciais e a eventual formação de novos blocos econômicos comerciais. Países que descolam da globalização, que tem Estados Unidos e Europa como blocos, como segmentos hegemônicos, e aproximações da Rússia com a China, ou eventualmente com a Índia, constituindo novos blocos, que vai, digamos assim, gerar uma desconfiança em torno da interdependência que foi construída nesses anos todos. Eu vou separar, portanto, em duas partes. Vou ver a crise econômica imediata, depois vou debruçar um pouco mais na questão estrutural. Do ponto de vista imediato, o que fica evidente, e isso já está todo mundo alertando, é que a crise de abastecimento de combustíveis e de alimentos já está provocando a elevação dos preços das commodities. No caso do petróleo, houve um salto muito grande do preço, chegou a $130 o barril, depois declinou um pouco. No caso do trigo, houve aumento, e o que há de maior preocupação é alguns países fazendo estoques digamos, de preventivos, né? Aqueles que estão com reservas acumuladas. O Egito é um deles, porque o Egito é um grande comprador, um grande importador, está fazendo estoque. Isso pode redirecionar, né, o suprimento global, mas principalmente a produção e exportação da Ucrânia de alimentos está, a essa altura, já completamente comprometida. Então, eles têm aqui 3 pontos. Petróleo e gás. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo e o segundo maior de gás natural. 17% da produção mundial de gás natural é da Rússia, que é um grande fornecedor dos países europeus. Quer dizer, os países europeus, a imprensa tem deixado isso muito amplamente divulgado, os países europeus sequer estão ousando fazer uma sanção econômica da importação de gás natural, porque isso vai afundar a economia dos países. 40% da importação de gás natural vem da Rússia. Então, esse é um componente que, digamos, desarticula o componente da globalização. O segundo é o trigo. A gente pode falar até em alimentos no sentido já, mas especialmente o trigo, porque Rússia e Ucrânia juntos exportam 30% do comércio mundial de trigo. 30% de tudo que é exportado, vendido no comércio mundial, vem da Rússia e da Ucrânia. A Rússia está já com sua economia bloqueada e a Ucrânia com a sua produção de trigo comprometida. O que já foi colhido não tem como escoar e a produção futura está comprometida pela guerra. Em terceiro, vem os fertilizantes, que atingem mais particularmente o Brasil. A Rússia e Belarus, o aliado principal dele, estão entre os maiores produtores. Rússia, Canadá e Belarus produzem 80% do potássio mundial, que é um dos mais importantes nutrientes. Vocês aí no Mato Grosso do Sul sabem da importância deste nutriente. Então, vejam, com esses 3 componentes, a economia mundial está com o seu suprimento comprometido, ou pelo menos ameaçado, o que gera desabastecimento, gera pressão inflacionária, gera retração da economia. Então, de imediato, vamos ter um fenômeno parecido com o que tivemos nos anos 70, com a crise do petróleo, que foi recessão e inflação combinados. Em segundo lugar, a desorganização da economia gerada digamos, pelo fato de que a Rússia foi descolada do comércio mundial, pelas sanções econômicas, pela suspensão do sistema financeiro, que é um componente fundamental da globalização, que é a velocidade, a confiança e a intensidade das trocas financeiras internacionais. Isso está comprometido, quer dizer, foi tirado a Rússia do circuito,
há estimativas de que pelo menos 1% dos pagamentos do sistema SWIFT da Rússia, e que daria alguma coisa como 10 bilhões por ano de transações. Então, isso tudo vai levar a uma crise econômica, claro, tão mais profunda quanto mais longa seja a guerra. Está se desenhando um sistema que pode demorar algum tempo, e isso pode manter essa crise. Essa crise imediata pode se alongar por meses, ou quem sabe até anos. Isso aqui são os gráficos só para mostrar o que eu já falei. Veja que a maior produtora de petróleo em 2020, a Rússia era o terceiro colocado, com 12%, e, digamos, os Estados Unidos é o primeiro colocado, mas também é o maior consumidor. Né? E do gás natural, a Rússia é o segundo maior, também depois dos Estados Unidos. Aí tem uma rigidez do ponto de vista de suprimento, que é o fato de que o gás natural se comercializa através de gasodutos. E os gasodutos é que estão alimentando o suprimento de gás natural na Europa através da Rússia. Então, você trazer gás dos Estados Unidos, supondo, ou do Irã, ou do Catar, que eles estão negociando com o Catar, é preciso transformar em liquefeito para poder usar no transporte marítimo e depois transformar de novo. Aqui, informação sobre trigo. Aqui são os maiores produtores. A União Europeia é um grande produtor, mas a China é o segundo maior, depois a Rússia em quarto lugar, e a Ucrânia está aqui em oitavo lugar. E os maiores importadores, e aí você vai ver, tem países de economia média, como Egito, Indonésia, Argélia, que vão sofrer muito, e também o Brasil. O Brasil aqui é o quarto maior importador de trigo. Embora seja o maior agronegócio, o maior agronegócio do mundo, em trigo, particularmente, ainda é grande. E aí vem os impactos. Eu até agora falei da parte mais imediata, agora os impactos mais estruturais. Será que vamos entrar num ciclo de desglobalização, como falam alguns? Tem gente dizendo que, no mínimo, vamos pensar num novo modelo. Essa frase aí dessa estudiosa Renata, ela diz: estamos presenciando um princípio de fim da globalização como conhecemos. Será outra globalização ou haverá um processo de desglobalização? Alguns mais pessimistas entendem que a globalização foi posta em questão por conta da quebra da cadeia de suprimento a partir da Rússia, emerge a China como parceiro da Rússia, talvez ainda, que possa levar. Mas é preciso analisar isso com melhor cuidado. Aí eu faço essa pergunta aqui e vou levantar algumas hipóteses. Primeiro, depende da extensão da guerra. E depende também do que isso vai gerar de mudança de postura da Rússia, seja com a guerra concluída mais cedo ou com a guerra mais longa. Primeiro, é possível que a Rússia venha a apostar numa autarquização econômica. Ora, se o modelo que está na cabeça do Putin é de um velho império russo, o Império Russo, sem mais os diversos componentes, os países que fizeram parte do bloco Império Russo e depois da União Soviética, fica muito mais difícil sustentar. Embora seja um país enorme, enormes riquezas, riqueza e potencial, é difícil um país desse se isolar num processo de globalização como esse. Se não do ponto de vista estritamente econômico, do ponto de vista político, considerando que a Rússia já chegou a um ponto de integração que é muito difícil, de repente, agora voltar atrás e dizer, não, agora nós vamos ficar aqui fechados. Claro, eles podem ter uma segunda alternativa que parece a mais provável, é tentar formar um bloco separado com alguns países do Oriente Médio que já são aliados com a Índia e intensificar as relações com a China. Eu explicitei aqui intensificar as relações com a China porque eu não entendo, e esse é o terceiro ponto, que a China vai querer sair desse
desse sucesso que foi o processo de globalização para eles. A China é um grande bloco, é um país monstruoso, é a maior economia do mundo já quase a essa altura, mas é um país que não tem interesse numa desglobalização, porque ela depende também do comércio internacional. Estados Unidos e Europa são grandes consumidores, parceiros fortes da China, e não tem por que eles quererem sair desse sistema, não tem por que, para eles está muito bem sucedido. Então, se tem um país que não tem interesse, embora com possível aproximação com a Rússia, de quebrar o sistema de confiança, o sistema de interdependência que levou à globalização, é a China. A China está se beneficiando, é um dos beneficiados. Né? A gente pode dizer que todos os países que, de alguma forma, conseguiram ter uma inserção competitiva na globalização se beneficiaram muito. Os que não conseguiram ficaram um pouco a mais. E, para completar, isso vai depender também da abrangência e de eventuais decisões protecionistas dos países. Os países estão preocupados com a dependência, que já começa com os insumos médico-hospitalares, acentuou-se com a guerra na Ucrânia, mas não parece razoável, pelo menos da minha perspectiva, que isso leve a um processo de protecionismo mais acentuado, a ponto de reduzir o ciclo de integração global, de interdependência, das cadeias de valor que já estão implantadas. Então, desse ponto de vista, eu, digamos, acredito que nós podemos ter algum tipo de reorganização da globalização, pegando aquela frase da Renata, mas o processo de globalização que está sentado numa interdependência e numa integração econômica global me parece pouco provável. Em primeiro lugar, porque a redução da dependência tem limites. Você não pode reduzir completamente a dependência do comércio internacional de petróleo e gás, porque ela tem uma configuração territorial dada pelas condições naturais que não é possível produzir em todos os países o seu próprio consumo. Os limites que decorrem da própria distribuição global de reservas e de condições de vantagens naturais. Além do mais, tem custos, porque você vai ter que produzir por custos maiores do que aquilo que você tem ao adquirir de produtores com maior eficiência. Então, a decisão de apostar numa redução significativa da interdependência para tentar produzir internamente em cada país boa parte dos insumos estratégicos não parece ser uma coisa de grande envergadura, pelos limites que a gente entende até naturais e pelo significado de custo. É internalizar custos numa economia que podem ser poupadas se você aproveita vantagens competitivas e de custo de países que podem nos fornecer como importador. Mas, claro, a preocupação vai se debruçar sobre esses três componentes e cada um tem uma especificidade. Segurança alimentar depende das vantagens naturais, difíceis de contornar. Você tem, claro, a tecnologia pode fazer com que países que são menos produtores agrícolas comecem a ter uma produção de alimentos, mas tem limites também e, principalmente, tem custos maiores de produção para você garantir a segurança alimentar. O segundo é o suprimento de energia. Você vê, a Europa está num dilema, especialmente a Alemanha. Para ele fazer uma sanção e suspender a importação de gás natural, ele vai ter que, provavelmente, cair na utilização de carvão, o mais poluente, que já foi abandonado por ser altamente poluente, além de precisar também importar, e o fato de não ter reservas. A saída pode ser o investimento em fontes alternativas. Embora alguns países, nem todos os países, tenham a mesma reserva de fontes alternativas, solar e eólica, como tem, por exemplo, o Brasil. O terceiro são os suprimentos de insumos médico-hospitalar. Esse, sim,
porque em grande parte não está, digamos assim, colado a condições naturais, ele vai muito mais em cima de custos diferenciados. Os países podem ampliar investimento, pesquisa e desenvolvimento na área de saúde para reduzir a sua dependência. Reduzir a dependência não significa que não vai continuar existindo níveis de especialização territorial, inclusive de elementos ou componentes da cadeia produtiva, mas que ele tende a ter margem de segurança para terem planos contingenciais no caso de uma quebra, por alguma razão, do suprimento. Para salvar a globalização, eu estou dizendo isso, daqui tem um viés, que é eu achar que globalização é positiva. Eu acho que o processo civilizatório que nós vivemos não pode ser comprometido se o mundo correr para um processo digamos, de autarquização, de quebra das cadeias globais de interação, se voltasse para um processo de fragmentação, de protecionismo exagerado, que compromete a eficiência da economia, que compromete o dinamismo da economia. Então, mas a globalização está em xeque. Como é que se pode salvar a globalização? Em primeiro lugar, eu acho que precisa de um esforço político e diplomático para recuperar a confiança na interdependência. Se possível, incluir a Rússia. Claro que com a Rússia, dependendo dos desenvolvimentos dessa guerra, vamos ter tensões, possíveis ressentimentos, talvez até coisas que lembram o que foi a denúncia a advertência, melhor dito, de Keynes no Tratado de Versalhes, criando ressentimento na Alemanha, que pode dificultar a atração, a recuperação da Rússia para uma economia interdependente e com confiança. Mas, de qualquer forma, o restante dos países, mesmo aliados próximos da Rússia, e a China, em grande medida, está pronta para manter o processo de globalização, fazer correções que sejam necessárias para melhorar a qualidade e a segurança. Depois, uma negociação para evitar onda de protecionismo na produção de bens estratégicos. O que não quer dizer que seja errado que países tenham mecanismo de assegurar que, para bens estratégicos, eles tenham condições de não ser vítima de quebra da cadeia global a ponto de desestruturar a economia e o suprimento dos produtos. Então, alguma forma de tentar uma produção doméstica daquilo que é estratégico é não só provável, como é aceitável. O problema é se isso entra numa onda de protecionismo que gera uma guerra protecionista a ponto de quebrar essa cadeia de suprimento global e levar a autarquizações, sejam regionais, sejam nacionais das economias. O quarto é o empreendimento mundial de geração de energias renováveis e limpas. E aqui que eu estou pensando é não só a redução da dependência da Rússia e dos grandes produtores de petróleo, mas a redução da dependência das energias fósseis, portanto, da energia que provoca grande impacto ambiental, que está provocando a emissão de gases de efeito estufa e, portanto, arriscando levando a mudanças climáticas. Então, a ideia que a gente pode ter é que aproveitar este momento em que se evidencia a fragilidade de algumas economias pela dependência do suprimento de petróleo e gás, para avançar na redução da dependência global de recursos energéticos fósseis. E, finalmente, uma negociação de novas regras da Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio deveria começar a negociar entre os países mecanismos que estabelecessem regras impeditivas de colapso do suprimento global de
digamos, de produtos estratégicos, de insumos estratégicos, com decisões isoladas de grandes produtores. Há exemplo também do que já houve com os grandes produtores de petróleo. Mas aqui também está pensando em outros tipos de produtos estratégicos, alguns deles, inclusive, de serviços tecnológicos ou insumos tecnológicos de alta relevância e que a quebra do suprimento pode desestruturar algumas economias. Então, aí é onde entra a necessidade provável de uma nova concepção da globalização, no qual a Organização Mundial do Comércio ou alguma instância, alguma instituição com a natureza representativa e de negociação da OMC, criar regras adicionais para evitar esse tipo de colapso, que já houve com a pandemia e está havendo agora, já houve, inclusive, com o petróleo nos anos 70, e está havendo agora com petróleo, gás, alimentos, trigo, principalmente, e fertilizantes. Bom, para terminar, eu sei que já tenha estourado o meu tempo, eu queria falar do Brasil. O Brasil já vamos sofrer, a economia brasileira já está sofrendo, e vai sofrer um pouco mais, porque o crescimento, a economia mundial vai retrair-se, já está se retraindo, a expectativa é que vai ter uma desaceleração, isso impacta na economia brasileira, portanto, vamos ter uma expectativa de crescimento mais baixo. Os agentes econômicos, no foco, já estimam que dá menos de 1% de crescimento do PIB esse ano, o que é muito, muito ruim. O desemprego, já que nós estamos em 14 milhões de pessoas. Ora, ao mesmo tempo, inflação, porque os suprimentos, petróleo, trigo, fertilizantes, pressionam a inflação no Brasil, seja porque nós vamos importar por preço mais alto, seja porque nós vamos exportar, né, também por preço elevado, que vai gerar uma elevação do preço total dentro do país. Isso vai ser acompanhado, provavelmente, pela elevação da taxa de juros, que é o tipo de política que o Banco Central vem anunciando, e também vai retrair a economia. Então, esse é um ano que nós vamos ter, mais uma vez, já tivemos isso lá atrás, uma combinação muito nefasta de baixo crescimento com inflação. Inflação, provavelmente, segurando aí um pouco acima das metas, mas a um preço alto de redução do crescimento da economia. Evidentemente, tem por trás um componente político que pode levar o governo a algumas iniciativas, né, de tentar aquecer a economia, com riscos futuros, mas, de qualquer maneira, esse é um cenário que parece que nós vamos ter esse ano. Ora, tem uma vantagem, o preço das commodities favorece a balança comercial brasileira, porque também a gente vai trazer o preço internacional para dentro do país. Isso não é só no petróleo, isso é também nos grãos, nos produtos alimentícios. Escassez de fertilizantes pode comprometer a safra de grãos. Desse ano, aparentemente, já estaria assegurado. O governo aí, o ministro, está tentando negociar do Canadá a substituição de fertilizantes que viria da Rússia, mas o que é certo é que 23% das importações de fertilizantes vem da Rússia. É possível que alguma dessas importações não sejam comprometidas, mas dependendo da extensão da guerra, postura que vem a adotar as sanções e a reação da Rússia, pode vir a comprometer isso nos próximos anos. Ora, o Brasil deve retomar, já está se falando nisso, um plano já de 2013, se não me engano, de produção de fertilizantes como forma de reduzir a dependência. Isso é possível, está se falando, isso é positivo da perspectiva de reduzir a dependência, mas tem algumas limitações. Leva tempo, demanda investimentos elevados, depende de petróleo e gás natural, principalmente de gás natural, os nitrogenados, e as reservas minerais que nós temos, principalmente potássio, não são de boa qualidade. Não sei se pode dizer que é pouco qualidade, pelo menos não são de boa qualidade. O que, portanto,
vai elevar o custo, vai fazer, portanto, que a gente possa até produzir uma parcela. Nunca vamos ser totalmente independentes, até porque nós somos os maiores importadores de fertilizantes, por causa do nosso bem-sucedido agronegócio. Nós podemos reduzir, mas vamos ter que reduzir também a um custo, um custo maior do que aquilo que a gente teria importante. Como é que o Brasil pode lidar com essas crises? E eu vou terminar agora. A primeira é tentar administrar a crise econômica imediata. Inflação e baixo crescimento, é tentar como é que eu vou lidar com inflação e baixo crescimento, convivendo com restrições fiscais, com as ferramentas macroeconômicas disponíveis, medidas de moderação do impacto da elevação dos preços internacionais. Nós temos que administrar a crise, mas nós temos limitações de ferramentas. As ferramentas são limitadas, a restrição fiscal é grande. O mecanismo taxa de juros, que é aquele ferramenta macroeconômica mais usado, ele termina gerando retração da economia. As medidas de moderação do impacto da elevação dos preços internacionais de commodities, principalmente petróleo, pressupunha que nós tivéssemos tido um fundo, acumulado um fundo no passado, como alguns países têm. O Chile tem um fundo de compensação. A Noruega, que é o grande produtor de petróleo, tem um fundo de compensação, mas nós não construímos esse fundo de compensação. Nós não temos um fundo de compensação. Aí o que está se falando é redução de impostos, tá? Que, na verdade, vai comprometer mais ainda a capacidade fiscal do país. Por outro lado, diversificar a importação de produtos estratégicos para a redução de dependência de alguns fornecedores. No caso, especificamente de produtos médico-hospitalares e fertilizantes, nós podemos até ter uma capacidade própria de produção, mas vamos ter que continuar importando. Aí o que pode-se pensar é não ter uma dependência excessiva de um único supridor, de um único fornecedor. Portanto, você reduz a dependência de alguns fornecedores, mas não a dependência de importação. E estimular a produção de produtos estratégicos. Aí sim, a gente pode ter uma redução parcial e vai ser sempre limitada, em alguns casos, fertilizantes é um deles, mas sem cair no protecionismo, e aí, principalmente, apostando em inovações tecnológicas. Por exemplo, no caso específico de fertilizantes, o hidrogênio verde, que produz a amônia verde, que é um sumo fundamental para a produção de fertilizantes, e isso já tem no Brasil tecnologia para a produção de hidrogênio verde. E aí, ao mesmo tempo, ele tem uma capacidade de incorporar valor econômico, valor tecnológico, né, incorporar valor, e proteger o meio ambiente e se tornar mais independente dos insumos fósseis. Bom, eu encerro, meus amigos, Fausto, com um recado. Minha tese central é apostar na globalização como eventual novo desenho, que recupere a confiança. Estou dizendo que é uma aposta. É uma aposta no sentido de acredito que isso pode acontecer, e é uma aposta dizendo que isso seria a melhor saída para a nossa crise, principalmente estrutural. Principalmente uma globalização que pense num novo desenho, que reestruture as relações de confiança e que proteja de alguns eventuais quebras de confiança na interdependência. E, para concluir, a implementação de uma estratégia de desenvolvimento e iniciação competitiva, agora estou falando do Brasil, orientada para uma economia de baixo carbono. E, para isso, a gente precisa de muito investimento em educação, em inovação, principalmente nesses dois, para poder não só ter uma inserção competitiva, mas para avançar na direção da economia de baixo carbono. Eu espero, com isso, abrir uma discussão e ver vocês agora para a gente ter um bom debate em torno das alternativas que nós temos para o futuro.
Bem, está aberto o debate. Quem escreve? Eu já levantei a mão, Cabral. Opa, eu não estou te vendo. Vai lá. O professor Sérgio, pouco antes de iniciar-se a guerra, o Brasil se aproximou, através do governo Bolsonaro, se aproximou da Rússia. Na polêmica visita de Bolsonaro a Putin. Essa aproximação, do ponto de vista dos interesses econômicos, fez bem para o país? Ou a gente apostou errado? Paulo, você que vai moderar, como é que você quer? Eu vou respondendo e comentando cada questão ou a gente faz uma rodada? Não tem mais alguém que queira já apresentar alguma pergunta? Se não tiver, pode ir respondendo essa do Fausto. Veja, Fausto, aí tem dois pontos que a gente tem que levar em consideração, né? O Brasil, mais particularmente o Bolsonaro, ao mostrar solidariedade com a Rússia, ele pode ter aberto o canal de comercialização e de interação com um país que é um grande fornecedor de fertilizantes e de trigo, e, nesse sentido, pode ser bom. Agora, ao mesmo tempo, ele isolou o Brasil no cenário internacional, ele afastou o Brasil das grandes nações, digamos, que conduzem a globalização, que vai permanecer, digamos, a Europa, os Estados Unidos, principalmente, e, ao se isolar, quase aparece como um pária internacional, ao lado de um país que está sendo também considerado um pária por causa da guerra. Isso pode ser muito prejudicial do ponto de vista diplomático, com repercussões econômicas. E aí não estou entrando numa questão nem sequer ética, né? Porque a gente poderia acrescentar que, do ponto de vista, aí do meu ponto de vista, que essa guerra não pode ser, você não pode se solidarizar. É verdade que ele se solidarizou antes da guerra, mas quase dando crédito, né? Quase legitimando. Mas, independente disso, do ponto de vista estritamente econômico, ou diplomático econômico, o Brasil fez uma aposta, olha, o Bolsonaro, particularmente, fez uma aposta que é de muito imediatismo, de muito curtíssimo prazo, com um país que pode lhe atender a sua demanda, principalmente de trigo e de fertilizantes. Mas ele pode estar com isso, né, criando grandes dificuldades no relacionamento com os outros países, com os quais ele tem um comércio muito mais intenso. É verdade que o maior parceiro comercial do Brasil é a China, continua neutro, né? Continua com posição neutra, e o Brasil não comprometeu sua relação com a China com essa posição. Mas eu acho que compromete muito o relacionamento com o resto dos países, que são, digamos assim, o carro-chefe desse processo de globalização, além da China, Europa e Estados Unidos. Francisco. Oi, abri o microfone aqui. A minha pergunta é justamente sobre esse comentário do professor, porque ocorre o seguinte: a Rússia, que faz parte dos BRICS, é aliada da China, que, por sua vez, em muitas coisas, é aliada da Índia. E não estou nem discutindo o processo de globalização, mas na minha visão, desde 200 anos atrás, que foi aquela famosa doutrina Monroe, o Brasil é um perdedor na doutrina Monroe, como também, em geral, os países aqui da América Latina.
Quando nós fizemos, através dos BRICS, inclusive fazer uma moeda que seria uma moeda supostamente mais conversível do que a nossa e dos outros pés de China, porque nós não temos moeda conversível mundialmente, quem tem moeda conversível mesmo é os Estados Unidos, número 1. É a moeda mundial. Inclusive, quando eu fui estudar nos Estados Unidos, eu estudei contabilidade, o professor chegou lá na turma e disse, olha, se referindo à contabilidade internacional, a moeda, e falou peremptoriamente, eu fiquei quieto, a moeda mundial é o dólar. Quando eu fui trabalhar na África, eu passei num banco da Suíça, eu tinha que trocar, era naquele tempo, há muitos anos atrás, não tinha nem cartão de crédito. Eu usava traveler's check, só viajava com dinheiro. E eu ia para a África. No banco lá em Zurique, me disseram, compre dólar, porque lá na África, e o franco suíço estava muito forte na época. Então, essa coisa de moeda tem um valor enorme. Eu fui empresário e trabalhei para grandes empresas muito tempo. Não tem nada melhor do que você poder emitir moeda. Não tem que fazer nada. E sempre a sua pergunta. espalha. Então, eu acho... Minha pergunta é a seguinte. Será que o Brasil não tem também outros interesses estratégicos que são muito amplos e que é muito complicado, porque nós não podemos brigar com os Estados Unidos, né? É complicadíssimo essa nossa posição, mesmo porque nós não temos bomba atômica e não temos poder de veto na ONU, no Conselho de Segurança. Eu gostaria que o professor comentasse sobre isso. Foi interessante, Francisco, você levantar a ideia dos BRICS, né? Eu, quando falei, numa das passagens, que uma alternativa seria a Rússia se constituir ou se formar num novo bloco, descolado desse bloco, digamos, ocidental, eu falava dos países do Oriente, alguns países que já são aliados dele, e da Índia. 2 países, ele e a Índia, os BRICS. E eu dizia, a China pode até se articular e provavelmente vai fazer com que a Rússia dependa muito dela. Mas ela não vai querer descolar dessa economia globalizada, ela vai querer... Quero dizer com isso o seguinte, um bloco China, Índia, Rússia, que seria um bloco econômico poderosíssimo. Este bloco pode se constituir, mas é um bloco que não vai ser, digamos assim, concorrente à globalização que vem do Ocidente pelo grau de interação da China com a Europa e os Estados Unidos. A complementaridade da economia chinesa não é com a Rússia nem com a Índia, é com o Brasil. O Brasil, sim, é muito, mas é mais com os Estados Unidos e com a Europa. Então, eu não acredito que a China venha a se constituir, digamos, no fundo, o que eu quis chamar a atenção, vai na direção, é que é como se você estivesse imaginando que os BRICS pudessem vir a constituir um grande bloco econômico comercial, a ponto, inclusive, de ter uma moeda. E se tiver uma moeda, vai ser o ien, né, chinês, e não a moeda russa, não o rublo, né? Porque a grande potência aí, no caso, é a China. Então, aí, o que é curioso, se eu vier para o Brasil atual, o que é curioso é que o mesmo presidente que se aproxima da Rússia, ele hostiliza a China. Ele hostiliza a China, que é o nosso maior parceiro comercial. Sem esquecer, depois da China, os Estados Unidos e a União Europeia. Nós temos com esses 3 países, eu não tenho um número na cabeça, mas um percentual altíssimo das nossas exportações e importações.
Então, é preciso se equilibrar muito bem nesse jogo. E o meu entendimento é que a China está se equilibrando. A China não tem nenhuma pretensão de criar um bloco descolado por aí. Ele vai querer que a Rússia coma na mão dela. E a tendência é essa, ela vai ficar muito subordinada à China. Mas é uma possibilidade, eu não descartaria completamente que Índia e Rússia tentassem um pacto forte com a China para criar um bloco, e aí seria a questão do Brasil escolher ou não entrar nesse bloco, porque, na verdade, os BRICS não constituem um bloco concorrente. Os BRICS constituem um bloco que negocia entre eles. Na verdade, a complementariedade é pequena, é mais China e Brasil. Né? Porque o bloco, em geral... Mas o Brasil não pode ser uma terceira via, digamos assim, entre China e Estados Unidos, porque nós ficamos, e os militares brasileiros sabem bem disso. Eu não estava fazendo um curso há um tempo atrás e tinha um major do Exército Brasileiro. Eu fiquei pouco tempo, aí veio a pandemia e eu não continuei. Mas era um curso de mandarim. Estava lá um major brasileiro estudando mandarim e ele ia passar 2 anos na China. E o Brasil tem, no meio militar, inclusive, o pessoal vai fazer curso nos Estados Unidos, mas vai fazer curso na China também. Então, a coisa é complicada, porque nós temos que ficar num equilíbrio muito... Né? Não, eu não tenho a menor dúvida. Veja, eu estou querendo dizer, eu não estou querendo, de maneira nenhuma, imaginar que o Brasil faça uma escolha entre China e Estados Unidos, China e União Europeia e Estados Unidos. Não. Eu acho que o Brasil tem que fazer uma escolha para ele se inserir de forma competitiva na globalização. E essa globalização está compondo Estados Unidos, União Europeia, China. A questão é, a Rússia vai conseguir construir um novo bloco, tá, com a China? Não sei. Então, a posição do Brasil deve ser de equidistância construtiva da China, dos Estados Unidos, da Europa. Eu acho que ele não tem que tomar partido nenhum. Mas, no caso específico da Rússia, o que aconteceu foi uma aproximação grande, no momento em que a Rússia está sendo, digamos, isolada do processo global, está sendo isolada por razões políticas e diplomáticas muito fortes. Então, se a gente se alia à Rússia, e em parte o Bolsonaro deu sinais de eleição, a gente pode estar arriscando sofrer consequências negativas do ponto de vista diplomático. Mas sabe, professor, as coisas aqui no Brasil são diferentes. O que o sujeito fala é uma coisa, o que ele faz é outra. Aqui é diferente. Nós somos um povo miscigenado, nós somos um povo em que o japonês chega aqui e se miscigena também, o chinês chega aqui e se miscigena. Nós somos um povo diferente em formação. Aqui no Paraná, por exemplo, tem 1 milhão de descendentes de ucranianos. 1 milhão. Aqui no Paraná. Né? E o ucraniano que veio para cá provavelmente é melhor do que os que ficaram lá. Sabe? Porque os que vieram para cá vieram fugidos daquela desgraceira lá. Sabe? Porque aquela turma gosta de briga. Eles adoram brigar. Tem um monte de nazista na Ucrânia, tem um monte de stalinista, é uma panela que agora explodiu. Mas eles agem assim há séculos. Séculos e séculos que eles agem assim. Sabe? Então, os italianos que vieram para cá vieram por quê? Vieram fazer turismo? Não. E certa vez eu tive com um padre italiano aqui no Brasil e eu estava numa turma que era só de italiano. Era um almoço. E o padre virou para os italianos brasileiros que estavam presentes
e disse, olha, os italianos lá e o padre era italiano, os italianos lá da Itália, eles não têm esse apreço todo que vocês mostram pela Itália com os italianos que vieram para cá, para o Brasil, não. Sabe? Os que ficaram lá foram os vencedores, foram os que venceram. Os que vieram para cá foram os que, de alguma maneira, ou perseguido por fascista, ou perseguido por comunista, ou perseguido por stalinista, ou perseguido por czarista. Os judeus, os que eu conheço aqui, vieram na época dos pogroms na Ucrânia, sabe? Tinha pogrom na Ucrânia e na Rússia. E era no tempo do czar, não era comunismo, não. Eles já faziam essa coisa. Então, a gente tem que considerar essas coisas. Porque nós somos uma raça diferente. E nós somos um império. Só que nós somos um império que vive... Porque nós não temos força militar. Nós escolhemos ser um império que faz uma guerra interna, mas que a gente não se mete em guerra externa. Eu penso assim. Então, a nossa posição é sempre... Nós temos que enganar os otários, digamos assim. Cuidado que eles não são tão otários assim, não, viu? Não, eu sei que eles não são, e nós somos metidos a esperto. Tá bom. Né? Nós somos otários, muitas vezes. Né? Só que nós estamos nessa aí. Nós estamos nessa confusão. Nós somos um país escravocrata, inclusive. Eu vivi 20 anos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, aquela confusão toda, tem muito a ver com a escravidão. Todos nós sabemos disso, né? Né? Aquela coisa toda, aquelas favelas todas lá, tem origem. Né? Enfim, é complicado a coisa. Alguém mais tem perguntas para apresentar? Ninguém se manifesta? Então, cabe agradecer ao professor Sérgio Duarte a disponibilidade que ele teve para conosco, a apresentação que ele fez e ficarmos na torcida para que a globalização, ainda que revista, ainda que reformulada, permaneça, já que é inconcebível, nessa altura, se supor a possibilidade de um refluxo que remeta a economias isoladas. Que realmente não tem a menor condição de ser restabelecido e o que precisamos desejar é que nessa reformulação o país possa, como foi dito, tirar o melhor partido para que possamos, de fato, nos desenvolver. Muito obrigado. Obrigado também. Muito obrigado.